E aí, tudo bem? Beleza? Bom, eu me chamo Gabriel e hoje a gente vai estar dando continuidade então aos nossos vídeos a respeito de teoria da relatividade geral. Bom, primeiramente, né, se esse aqui é o primeiro vídeo que você está vendo, né, se você caiu de paraquedas aqui, saiba que este vídeo faz parte de uma série de outros vídeos a respeito de teoria da relatividade geral. A ideia é te passar uma base teórica da teoria, né, e usar somente a matemática ali que for necessária, justamente para a gente entender como é que foi feita a construção, como que a gente chegou nas equações de Einstein. Bom, eu vou deixar a playlist aqui na descrição e inclusive a última aula aqui, né, que foi a aula 2, caso você queira assistir, porque a aula 2 foi muito importante, a gente tratou de muita coisa lá que vai ser fundamental para o resto dos vídeos. Bom, a ideia é que este vídeo aqui seja o último vídeo a respeito da parte ali de geometria, né, porque até agora foi só isso que a gente falou. A gente falou da parte de variedade, né, espaços curvos, conexão afim, enfim, como que a gente compara dois vetores, né, expandir a nossa noção de derivada. E hoje a gente vai tratar a respeito de transporte paralelo e geodésicas, né, e um pouco de curvatura também, né, definir de forma concreta como que a gente calcula a curvatura com os tensores de Riemann, o tensor de Hit e o escalar de Hit, né, que daí a gente já varre toda a parte esquerda das equações de Einstein, e aí na aula 4, né, na próxima aula, a gente fica só com o tensor de energia-momento para tratar, né, que é aquele Tmni que aparece do lado direito da igualdade. Bom, então só revisando o que a gente viu até aqui, na última aula a gente falou sobre variedade, vimos o que é o tensor métrico, né, a métrica da nossa variedade, que é extremamente importante, né, como eu disse lá, aquele objeto, né, o tensor métrico, ele é o objeto central da teoria, é nele que a gente está interessado. E bom, na última aula a gente meio que falou de transporte paralelo, só que de forma um pouco indireta. Eu acabei não definindo, né, em palavras o que significa um transporte paralelo. O que a gente viu é o seguinte: bom, dado que eu tenho dois pontos no meu espaço, num espaço curvo, eu não posso ter aquela noção básica, né, de simplesmente arrastar um vetor de um ponto até o outro para comparar eles, né, que é o que a gente faz no espaço euclidiano. E na verdade, né, só relembrando, isso não é bem um arrastamento, né? Na verdade, o que a gente está fazendo é pegando um vetor que é equivalente ao vetor que a gente quer levar para o outro ponto. Eu dei exemplo disso tudo na última aula, tá? Exemplo, eu coloquei lá a animação dos vetores e tudo mais. Então, para você entender bem isso, assista a aula número 2. Bom, então só definindo em palavras, né? O transporte paralelo, ele é uma noção geométrica que permite a gente justamente saber a diferença entre dois vetores em dois pontos distintos do espaço, né? O que você faz é pega um vetor e transporta ele sempre paralelamente até o ponto que você quer levar ele. E bom, você fala, por que você não definiu isso na última aula? Bom, o que a gente estava interessado na última aula, né, era justamente saber como que a gente compara esses vetores, né, esses tensores, eu estou usando como exemplo o vetor, mas poderia ser um tensor, em espaços curvos, né, não euclidianos. E o exemplo que eu dei foi justamente, se você está no espaço plano, né, o que você pega não importa o caminho com que você faça isso, você sai arrastando vetores, né, entre aspas, enquanto no espaço curvo não é bem assim. Então, indiretamente, né, como eu disse, eu acabei definindo o transporte paralelo, mas não falei que era o transporte paralelo, tá? A gente tem que fazer isso sempre transportando o vetor paralelamente para que não dê errado, né? E uma das coisas que a gente viu também foi, se um vetor ele está aqui num ponto, uma forma de definir curvatura para saber se eu tenho curvatura no meu espaço é faça um caminho fechado com este vetor bem pequenininho e se ele voltar para o mesmo ponto, né, de forma diferente, a diferença entre estes dois vetores, né, os mesmos vetores, eles denunciam a curvatura no seu espaço. E esta curvatura ela é calculada pelo tensor de Riemann. Mas bom, antes da gente falar do tensor de Riemann, do tensor de Hit, do escalar de Hit, né, que são os objetos que aparecem do lado esquerdo da equação, né, a parte geométrica, a gente vai ter que tratar antes de geodésica. Bom, se você nunca ouviu falar em geodésica, a ideia é a seguinte: se eu chego para você e pergunto, dados dois pontos no espaço, um ponto A e um ponto B, qual é a menor distância entre esses dois pontos? E você vai me dizer, bom, é uma reta. E bom, de fato, você não está errado, a menor distância entre dois pontos é realmente uma reta, né? Contudo, dado o contexto da geometria diferencial, né, da relatividade geral, você tem que se perguntar, a menor distância entre dois pontos é uma reta no espaço curvo? Bom, primeiramente, né, que esta pergunta ela já não faz tanto sentido, porque se eu estou falando de um espaço curvo, como que é uma reta no espaço curvo, né? Bom, se eu pego isso daqui, por exemplo, eu sei que isso daqui é uma superfície, né? Eu consigo desenhar uma reta sobre essa superfície, né, já que ela é uma superfície plana. Agora, se eu faço isso com essa superfície, né, se eu curvo ela, a noção de reta já não faz mais tanto sentido, né? Porque toda vez que eu for tentar desenhar uma reta, a nossa reta, né, o vetor que
que direcionam justamente essa reta, ele vai seguir a curvatura da superfície. Então, como que eu calculo distâncias, né, mínimas em um espaço curvo? E é isso que a gente chama de geodésica. Bom, na prática, a geodésica é a menor distância entre dois pontos em um espaço curvo. Bom, para deixar isso mais claro, vamos considerar o seguinte. A gente sabe, da mecânica clássica, que a primeira lei de Newton ela é formulada como? Dado que eu tenho um corpo que não sofre nenhuma força externa, este corpo, né, se mantém no seu estado de movimento natural, ou seja, velocidade constante em uma trajetória retilínea ou repouso, que não deixa de ser uma trajetória retilínea. Mas bom, se este corpo faz uma certa curva, por exemplo, né, não segue uma trajetória retilínea, obviamente está ali, né, agindo sobre ele uma força, né, então ele deixa de seguir o seu estado de movimento natural e passa a seguir um outro estado que é vamos dizer, forçado, né, ele é forçado a fazer aquele movimento. No caso, se for um círculo, tem uma força centrípeta ali que força ele a fazer aquele movimento, que não é o natural, obviamente. E bom, por que eu estou falando isso? Como que seria a primeira lei de Newton se eu fosse enunciar ela em termos da relatividade geral, né? Em termos da geometria diferencial deste espaço-tempo curvo? Bom, em espaços curvos, uma partícula livre que não sofre nenhuma força, ela segue uma geodésica. Uma geodésica, então, é o estado de movimento natural de uma partícula, né? A trajetória natural da partícula em um espaço-tempo curvo, né? Dada a curvatura do espaço-tempo, quando esta partícula é imersa, né, nesta curvatura, o estado de movimento natural dela, né, é uma geodésica. Então, eu diria que, se eu fosse enunciar como se fosse a primeira lei, seria partículas livres, né, que não sofrem nenhuma força, né, elas seguem geodésicas, né, mantêm o seu estado de movimento natural. Bom, a equação da geodésica é esta equação aqui. Perceba o seguinte, eu tenho aqui um termo que é derivada segunda de algo em relação ao tempo, né, a gente pode associar esse cara aqui à aceleração. E a gente tem aqui aquele símbolo de Christoffel, né, o gama, multiplicando uma quadra velocidade, né, que a gente chama, justamente porque a gente tem 4 componentes, né, o tempo e as 3 espaciais. Bom, este cara aqui, né, como eu falei, ele está associado à aceleração, a gente pode pensar assim. Enquanto este cara aqui, né, do segundo termo, ele está associado ao momento da partícula, né. Aí você fala, mas momento seria massa vezes velocidade. A gente pode muito bem multiplicar toda essa equação pela massa, né. E obviamente, depois que a gente faz isso, o que a gente teria é massa vezes aceleração, né, que seria m vezes a derivada segunda ali daquele x em relação ao tempo, mais m vezes v, que é o momento. Moral da história, a gente pode dizer que uma força, né, massa vezes aceleração, é igual à variação de momento no tempo, né, que é como é formulada a segunda lei de Newton na forma diferencial, né, que você vê na graduação ali no início. Aí você fala, mas a gente estava falando de partículas livres, né, que não sofrem força. Exato. Para uma partícula livre que não sofre força, a gente iguala esse cara a zero. E aí, obviamente, a partícula segue uma geodésica, né? Mas, bom, dado então que a gente sabe que é uma geodésica, a gente agora pode ir para a curvatura. Mas antes de a gente ir para a curvatura, né, em si, falar como que a gente mede curvatura, eu queria diferenciar duas coisas antes. Primeiro, o que a gente chama de curvatura extrínseca e curvatura intrínseca. Bom, o que a gente chama de uma curvatura intrínseca é o seguinte: todo mundo deve ter uma noção, né, do que é curvatura. E basicamente, se eu pego uma superfície como esta, né, que é curva, eu consigo até que avaliar essa curvatura de forma até que não muito difícil, né? Em cálculo 3, por exemplo, a gente vê isso, dado uma superfície, né, você avalia justamente os vetores normal, esta superfície, né, e você consegue ali calcular a curvatura, né? Só que esta curvatura aqui é o que a gente chama de uma curvatura extrínseca. Essa curvatura está imersa, né, este espaço aqui está imerso em um espaço maior, que no caso é o espaço-tempo. E por que é diferente, por exemplo, de eu falar da curvatura do espaço-tempo em si? Porque não faz sentido eu ter aquela noção de avaliar os vetores normal superfície, porque o que seria um vetor normal, né? O que ele apontaria para fora, o que é para fora do espaço, entende? É muito mais complexo, é muito mais difícil da gente falar de uma curvatura intrínseca, porque é a curvatura do próprio espaço-tempo, né? O espaço-tempo ele é dentro dele que estão todas as outras coisas. Então, dada essa diferença entre curvatura intrínseca e extrínseca, a gente vai falar então justamente de como que se mede curvatura. Bom, para medir curvatura, né, como eu falei, a gente pode pegar um vetor, né, que está num certo ponto, fazer um caminhozinho fechado com ele. Se ele voltar diferente, tem ali uma curvatura no seu espaço. E esta curvatura, ela é calculada pelo tensor de Riemann. E bom, eu falei que a gente ia acabar não tratando de tensores com mais de 2 índices, né, mas
o tensor de Riemann é um tensor à parte. A gente não vai usar ele nas equações de Einstein, né? Ele não aparece nas equações de Einstein. Quem aparece é o tensor de Hit, que é um traço do tensor de Riemann, mas a gente já chega lá. Bom, na realidade, né, eu preciso de 4 índices para o tensor de Riemann, porque a gente trata, né, quando a gente está tratando de curvatura na geometria riemanniana, a gente está falando de uma dimensão n, de uma dimensão geral, que pode ser maior do que 3, certo? Então, a gente tem que usar 4 índices, né? O tensor de Riemann é o único tensor que dá conta de descrever dimensões maiores do que 3. Agora, se eu estou falando de 3 dimensões, né, então eu posso usar o tensor de Hit. O tensor de Hit, ele é um traço do tensor de Riemann, que é o traço, basicamente, é igual quando eu tenho o traço de uma matriz, é você pegar uma parte daquela matriz. No caso do tensor, o traço de um tensor é você pegar uma parte daquele tensor, né? Não ele por inteiro. E o tensor de Hit, ele é dado desta forma, né? Ele é contraindo, né, o tensor de Riemann com a métrica, né? E lembre-se, né, eu gosto de enfatizar que cada um dos índices repetidos em cima e embaixo, eles estão sendo somados. Então, este cara que aparece aqui, ele é algo muito maior, né, do que está aqui, né? A gente teria que somar de 0 até 4 para cada um dos índices, né? Então ia dar algo gigante. E bom, o tensor de Hit, né, portanto, ele consegue descrever para superfícies, né, espaços com dimensão igual a 3. E bom, já o escalar de Hit, né, que é aquele R sem índice nenhum, por isso que ele é um escalar, ele é capaz de descrever curvaturas bidimensionais. Então, se minha dimensão for igual a 2, o escalar de Hit dá conta. Bom, agora algo muito importante. O tensor de Riemann, né, que é aquele cara com 4 índices, a gente obtém ele através de uma relação de comutadores, né? Bom, a gente viu que a gente não consegue usar a derivada simples para falar de um vetor, né, para comparar vetores em um espaço que é curva. A gente viu isso na última aula. E a gente teve que fazer o quê? Expandir a nossa noção de derivada e usar a derivada covariante. Contudo, derivadas simples, né, elas comutam. O que isso significa? A ordem delas não importa, né? Eu posso tomar a derivada de um cara e depois do outro, que isso não vai mudar. Já a derivada covariante, elas não comutam. E quando a gente faz uma relação de comutadores, né, da derivada covariante, a gente chega no tensor de Riemann. E lembre-se que a derivada covariante, ela veio justamente para a gente conseguir comparar vetores em espaços curvos, né? E bom, a expressão do tensor de Riemann é essa daqui. Perceba que aparece ali, né, o nosso símbolo de Christoffel, que é justamente aquele termo que aparece também na derivada covariante, então ele aparece também no tensor de Riemann, certo? Faz sentido aparecer ele no tensor de Riemann. A gente tem aqui uma derivada dessa conexão, né, da conexão de Levi-Civita. Agora, perceba o quão complicado é isso. O escalar de Hit, né, ele é dado contraindo a métrica com o tensor de Hit, né? Este é o escalar de Hit. Agora, o tensor de Hit é um traço do tensor de Riemann. E o tensor de Riemann é dado por essa expressão. E aqui a gente tem aquele símbolo de Christoffel, né? E o símbolo de Christoffel é dado em termos da derivada da métrica. Então perceba que isto é extremamente complicado de ser calculado, né? Porque cada termo que a gente vai puxando tem alguma coisa, né? Então o tensor de Riemann é dado pelos símbolos de Christoffel, pela derivada dos símbolos de Christoffel, né? Do produto deles. Contudo, o produto desses caras, né? O símbolo de Christoffel em si, né? A conexão de Levi-Civita, ela é dada em termos da derivada da métrica, né? E perceba que a gente sempre cai na métrica, porque a métrica é o objeto central. Então, se a gente quer descrever uma métrica, né? Se a gente quer achar uma métrica para a relatividade geral, a gente vai ter que descrever a nossa métrica e depois ver como que os símbolos de Christoffel são dados em termos dessa métrica, como que o tensor de Riemann é dado em termos dessa métrica, o tensor de Hit e por aí vai. Para você ver como uma coisa é extremamente complicada. E bom, então, isto, né, é dessa forma que a gente calcula a curvatura, né? Perceba que até aqui a gente só falou de geometria. Eu não preciso do lado direito da equação, né, das equações de Einstein, para falar de geometria, né? Se eu ignorar o T-mini, né, o tensor de energia e momento, não tem problema. Eu posso falar de geometria, né, é algo que não depende da distribuição de matéria, de energia e de momento. Essa distribuição, ela vai falar como que a geometria se comporta, né? Como que a geometria se curva ali, como que as coisas, como que objetos, né, como que é a equação de movimento, né, digamos assim, de partículas imersas nesse espaço curvo. Mas falar da geometria pura em si, eu não preciso falar, né, do lado direito necessariamente. Eu posso só falar de geometria, que é tudo que a gente fez até agora. A gente só falou de geometria. Então, bom, na próxima aula a gente vai tratar do tensor de energia e momento, né, que é sobre distribuição de matéria, energia, de momento, né, densidade, essas coisas. E explicar um pouco mais o que significa essa energia, né? Que não é a energia na forma convencional que a gente ouve falar.
E, bom, é isto. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, né, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você quer que eu continue, né, para estar me incentivando. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. E, bom, fica aqui então, né, o meu agradecimento. A playlist, caso você queira acessar, tá aqui embaixo. E é isso aí, então. Até a próxima aula. Valeu, falou e fui!